E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma provocação muito importante. Qual é a agenda que a gente precisa ter na direita para vencer Lula no ano que vem? Boa noite mais uma vez aí a todos do Bradock. Obrigado aí pelo convite. Olha, eu não acho que existe uma bala de prata, tá certo, Serrão? Eu acho que são diversas agendas. Obviamente, existem uma escala de prioridade. Então, é inegável que a eleição do ano que vem, no âmbito da gente conseguir uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, principalmente, que é de fato quem consegue fazer pesos, né, e contrapesos contra o STF, tem sido extremamente omisso, já não é de agora, mas de alguns anos, contra os mandos e desmandos do STF, principalmente na figura de Alexandre de Moraes. Então, o que eu vejo é que a gente precisa sim focar na eleição. Por um outro lado, você percebe que há um campo, né, que Olavo sempre nos traz para poder a gente trabalhar e que pouco se é feito, e quando é feito, realmente muitos não valorizam, que de fato é o trabalho de base. A gente precisa ter uma abertura maior dentro, digamos assim, da grande mídia, né, dos canais. Eu, inclusive, na entrevista que eu dei essa semana para o Cláudio Dantas, eu disse, olha, cadê os bilionários, né, do nosso país aí, né, de direita, conservadores, que querem, né, um canal de televisão, né, que contenha todos, que de fato seja de direita, assim como tem nos Estados Unidos a Fox News, né, que é declaradamente de direita. Aqui no Brasil nós temos várias declaradamente de esquerda e outras que não são declaradas de esquerda, mas que são de esquerda e que a gente precisa posicionar. No âmbito também da produção, né, cultural e literária, você tem o próprio Rodrigo Constantino, que inclusive um dos primeiros livros, né, que eu li na minha vida foi o Esquerda Caviar dele, quando eu tinha ali, se eu não me engano, acho que os meus 16, 17 anos de idade. Fui nas suas palestras lá em Belo Horizonte, na época ali do Fórum, né, da Liberdade. Tem até uma foto com o Rodrigo aí de muito tempo. Eu estava um pouco mais raquítico e o Constantino também um pouco mais jovem. E ainda assim, naquela época, eu já selecionava bem, né, quem seriam as pessoas que eu acreditava que tinham uma honestidade intelectual para poder dar um norte intelectual para o nosso país. Então, eu acho que são esses dois meios que a gente tem que trabalhar, Serrão, tanto principalmente no âmbito da eleição, compreender que não existe nenhuma bala de prata na política, mas que é importantíssimo a gente ter maioria para poder fazer as mudanças estruturais no âmbito de legislação penal, no âmbito de mudança de pacto federativo que a gente está precisando, de reforma também administrativa, reforma tributária, né? A gente chegou a 3 trilhões de arrecadação esse ano e ainda assim você vê que o dinheiro está indo para onde, né? Então, acho que são essas mudanças que a gente precisa fazer aí para ter no ano que vem um Brasil, um passo, né, para um Brasil diferente. Carol Esponza, sua pergunta para o deputado federal Nicolas Ferreira. Falando ali sobre mobilização das bases, a gente tem agora a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que veio para ficar, muita gente achando ali que era um blefe ali no início, era só para ele conseguir finalmente pautar né, não a dosimetria no Congresso, né, mas a anistia, mas não é isso que a gente está assistindo. O Flávio realmente está fazendo uma campanha exemplar, né, botando as pautas importantes da direita, mas também fazendo esse trabalho de interlocução. Teve com Pablo Marçal, teve ali o apoio, está tendo apoio de lideranças do centro. Como você vê, então, essa campanha do Flávio nesse aspecto? Você acha que ele vai conseguir trazer esse eleitor que é um pouco mais resistente ali ao bolsonarismo, vai conseguir unir a direita nessa campanha? Boa noite, Carol. Olha, o Flávio tem ido muito bem nas entrevistas que eu tenho visto dele, tanto no Ratinho quanto no Flow, tem se portado de uma maneira extremamente afável, né, para o público, preparado em diversos temas. E eu nunca preguei que a gente não deva ter alianças, né? Nunca preguei um puritanismo, né, político. Pelo contrário, eu acredito que a gente, de fato, precisa compreender que em determinados momentos existem pessoas que não têm como, de fato, nós estarmos ao lado para uma aliança que fira os nossos princípios e essência e valores. Mas no âmbito da política, a gente sabe que, principalmente no executivo, é necessário, sim, fazer alianças para poder chegar no poder. Obviamente, desde que isso não represente, digamos, um toma lá da cá espúrio, né? Porque a política é feita de interesse e não tem nenhum problema nisso. O nosso casamento, nossas amizades é feito de interesse.
mas um bom interesse, né? A pessoa é uma pessoa agradável, você tem uma similaridade de gostos, de vontades, de humor, e tudo bem. Agora, dentro da política, então, tem que ser esse tipo de interesse. Não é o interesse que a gente vê, por exemplo, né, de Lula e Alckmin, né, que eram inimigos mortais, e por conta de um interesse de poder, acima de tudo, eles se unem de maneira falsa para poder tomar o poder a qualquer custo. Então, essas alianças, né, e apoios que o Flávio tem recebido, inclusive, né, para uma bolinha, né, do Twitter, né, de direita, que praticamente acusa todo mundo de traidor. Daqui a pouco o próximo passo é falar que o Bolsonaro é traidor do bolsonarismo, né, porque não vai restar ninguém mais para poder acusar de traidor. Para mim isso é política, para mim isso é natural. Eu mesmo sempre preguei, enfim, conversar com todos, dialogar com todos. Obviamente é muito diferente uma conversa, um diálogo, de uma aliança política que, enfim, você irá entregar algo que aquela outra pessoa, você também vai ter que entregar algo para ela que seja ruim. Dando um exemplo aqui, né? Suponhamos que você indique um ministro do STF que seja ali de centro, mas ele pede para você para poder ser favorável, né, ao aborto. Isso aí não é o tipo de aliança que eu estou defendendo, né? Obviamente eu defendo uma aliança em que entre os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência se mantém. Então, para mim, é natural. Agora, engraçado, né, que muitos que nos acusavam, né, os intergalácticos, que diziam aí, né, sobre Pablo Marçal, mesmo não tendo nenhum tipo de relacionamento, de network, de business, de algo, enfim, formal, informal com ele, quando vi ele no futebol lá com o Neymar, eles colocam como, né, se fosse o maior inimigo, né, do Bolsonaro, falou que ele é um traidor, etc e tal, e agora dando o apoio ao Flávio, e não discordo, tá? Acho que é natural da política a gente receber os apoios, porque a gente é infinitamente melhor do que o Lula. Só que para essa turminha fica aí, né, o aviso aí para os telespectadores, né, que prestem mais atenção em quem vocês escutam, em quem vocês dão a sua audiência, mesmo que seja pouca, mas que vocês dão ouvidos, porque essas pessoas literalmente são torcida. E a gente, quando, principalmente vocês, né, que fazem um trabalho jornalístico, vocês não podem ser torcida, né? Vocês têm que ser analistas, muitas das vezes a tua opinião vai gerar um atrito, mas é importante falar. Eu mesmo, quando lá atrás eu disse, olha, a gente não pode perder a eleição do ano que vem. Essa é a minha preocupação. Nós não podemos perder a eleição do ano que vem, porque a eleição do ano que vem significa mais 3 novos ministros do STF indicados pelo Lula. Significa mais 4 anos de Haddad tocando a nossa economia da forma como está. Eu não acredito que o Brasil consiga sair de uma recessão com 20 anos de PT no poder. Então essa é a minha preocupação, e eu deixei isso bem claro na reunião, quando o Flávio anunciou a sua candidatura ali. Eu falei, olha, Flávio, eu só acredito que a gente tem que ter a liberdade de, como direita, já que nós defendemos uma democracia, a liberdade de expressão, né, a liberdade de fala, e nós somos um grupo, nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função, né? A mesma mão que ela afaga vai ser a mão, talvez, que vai dar um tapa para o bem, né? O mesmo olho que enxerga para poder não cair, também, enfim, o olho que também vai enxergar aquilo de bom. E tá tudo bem, a gente tem que ter a maturidade de, como um grupo, principalmente sabendo que a gente não pode cometer erros agora, a gente não está numa época que a gente pode cometer o luxo de cometer erros, porque a esquerda ela é expert em propaganda e campanha, e não pode subestimá-los. Então, eu sempre preguei isso, que a gente mantenha uma coerência, e se for mudar de rota, né, que tudo bem, avise, vamos mudar de rota. Pessoal, antigamente a gente falou a respeito do centro, batemos muito no centro, mas agora a gente entendeu que precisa alocar as pessoas, né, de maneira correta, de maneira transparente, sem mudar os nossos princípios, e tudo bem. O que não dá para ter, infelizmente, ali um grupo que as pessoas se tornaram PhDs em afastar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, a gente tem compreendido que, se a gente não alcançar as pessoas ali, né, principalmente do centro, até mesmo pessoas, né, de esquerda, que não são tão de esquerda, outras pessoas irão alcançá-los. E eu pretendo sempre alcançar essas pessoas, porque, como cristão, eu não posso ficar pregando para convertido. Eu preciso alcançar as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que estão ali muitas vezes em cima do muro. Então, muitas vezes eu preciso sim fazer uma meia-culpa, dar ali um quê, digamos, de razão para uma pessoa, talvez, que, eu não gosto do Bolsonaro nisso. Fala, tudo bem, ele pode ser um cara um pouco grosso, fala um pouco de palavrão, etc., mas olha isso daqui. E muitas vezes as pessoas da direita perderam essa capacidade de comunicação, de persuasão, de honestidade, de coerência de pautas e de agenda, e isso pode nos prejudicar.
Então, eu acredito que, enfim, a candidatura do Flávio, no sentido de escolha do Bolsonaro, é totalmente justificável, afinal de contas, quem ele mais confia, né, do que o próprio filho. Por um outro lado, você tem pessoas que estavam fazendo uma análise, né, de talvez assim, será que a coisa vai engrenar? As últimas pesquisas, né, agora mostraram um avanço até mesmo do próprio nome do Tarcísio. Então, foi, né, de fato, uma surpresa. Existe também um outro campo, né, como o Silas Malafaia, que, enfim, tá soltando o verbo no sentido de que ele apoiaria uma outra chapa, como a do Tarcísio e Michele vice, porque teria, enfim, mais chance de ganhar na visão dele. O que eu acredito é que, como a Bíblia fala, né, a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Eu escuto o Silas, e do tanto que o Silas já fez vídeo, já me atacando diversas vezes, já teve diversas pessoas, né, que eu escuto e que eu sigo, que já falaram mal de mim, e eu ainda assim continuo escutando a todos, porque eu acho que seria muita soberba da minha parte acreditar que eu tenho a verdade e eu não quero ouvir ninguém mais. Então eu acho que nesse momento agora é importante que, principalmente as nossas lideranças, o Flávio, né, enfim, o partido como um todo, deputados, senadores, escutem tanto o povo quanto as pessoas, escutem os empresários, escutem o pessoal do agro, escutem os professores, escutem os pais e mães, escutem o tio, escutem o taxista, escutem o cara do Uber, escuta, enfim, as pessoas comuns, obviamente, além, né, das pesquisas, porque eu acho que esse feeling, né, de não perder o tato com as pessoas é muito importante para a gente tomar as decisões, né, porque realmente vai ser uma eleição muito acirrada e eu não tenho dúvidas que todos que falem, mesmo talvez sejam de forma áspera, mesmo talvez seja da forma como você não gostaria de ouvir, você precisa não considerar essa pessoa como, enfim, como um traidor, como uma pessoa que quer abandonar, não. Quando o Silas dá a opinião dele, é a opinião dele. Caso contrário, a gente vai estar fazendo literalmente igual à esquerda. E é interessante que um deputado do PT recentemente foi dar um evento lá do PT e ele foi dar a opinião dele a respeito das mortes que ocorreram lá no Rio de Janeiro, né, que os policiais abateram lá mais de 130 criminosos. Ele falou que só morreu otário, né? E aí tinha uma mulher lá que não deixava ele falar, falou, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Ele falou, pá, peraí, você vai deixar eu falar? E é engraçado, porque vocês falam em democracia, que a esquerda é democrática, mas você não consegue me ouvir. Então eu quero trazer isso também para a direita, né? A direita que é democrática, que precisa ouvir a todos, precisa compreender a todos, né? Precisa saber ganhar no argumento. Se o Silas está errado, vai lá e grava um vídeo falando por que ele está errado, né? Se o fulano de tal está defendendo o Flávio e você discorda, vai lá e contra-argumente, né? Agora, o que muitas vezes eu tenho visto é que as pessoas ficam numa campanha, né, de difamação, de mentiras, de desgaste a figuras importantíssimas para a direita e que isso só atrapalha a direita e que muitas das vezes, né, quem acaba sofrendo esses ataques fica em silêncio, mas uma hora nem sempre vai ficar, né, em silêncio e acaba, obviamente, também revidando. Aí essas mesmas pessoas começam a se dar de vítimas, sendo que elas mesmas estão há anos atacando aí diversas pessoas da direita. Então, eu acho que esse é um panorama que eu faço de que eu vejo que a gente precisa ganhar ano que vem, e esse momento agora a gente precisa ter estratégia, ter planejamento, pensar não somente, né, com o coração, pensar com a mente, e a gente ir para cima e vencer essas eleições.